Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Meu nome é Regina Helena e hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema discernimento. Você tem discernimento? Do latim, a palavra discernimento é discernere, que significa você discernir, você reconhecer o que é bom, o que é mal, o que é valioso, o que é temporário, o que é falso, o que é verdadeiro. E isso vai fazer com que você tome decisões acertadas. Mas principalmente, do ponto de vista espiritual, é discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E o Espírito Santo nos concede dons. E um dos dons é o dom do discernimento, que é muito importante para a edificação pessoal, para a edificação da igreja. E nós, então, lá na palavra de Deus, a gente deve procurar com zelo os melhores dons. E eu tenho pensado muito nesse dom de discernimento, tenho pedido a Deus que me ajude, porque ele é tão importante, sabe? Ele é importante porque você passa a entender as consequências das suas decisões e você começa a escolher coisas certas. Você consegue também enxergar as reais intenções, né, o que está por trás. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 5, diz assim: que os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, quando você tem discernimento, você percebe qual é a real intenção do outro, o que está acontecendo. Em Isaías, capítulo 11, versículo 2 e 3, fala sobre Jesus. Jesus, ele tem o tom do discernimento, ele tem discernimento e ele não julgava pela aparência e nem decidia com base naquilo que ouviu. Então, aquele que tem discernimento, ele não fica sendo levado ao vento daquilo que está ouvindo ou está vendo. Ele consegue discernir o que está realmente por trás de tudo isso. Quem tem discernimento, quando as lutas vêm, as coisas ruins, ele não sofre, porque ele crê na soberania de um Deus, que um dia, mesmo que ele não entenda naquele momento, um dia vai fazer sentido. E eu então comecei a estudar na palavra como posso aumentar, né, o meu discernimento. E a palavra me fala que eu preciso me encher com o Espírito Santo, ter palavras de louvor, de gratidão por tudo na minha vida, buscar a Deus, buscar entender a palavra dele. Quando eu medito na palavra, eu vou tendo uma compreensão maior, discernindo o que é bom e o que é mal. E a disposição, o prazer em agradar a Deus e não aos homens. Aquela vontade de obedecer a Deus, a vontade dele. E é muito importante isso, e eu comecei a pensar como a gente precisa discernir, né, ver as dificuldades, as lutas, o que eu preciso fazer, com quem que eu preciso falar, como eu preciso falar, a hora certa para falar. E eu estava lembrando de uma história que é contada lá em 1 Samuel, capítulo 25, é uma história muito linda, né, que se passa com Davi. É um momento muito difícil para Davi, porque Samuel, o grande líder, né, profeta, aquele que ajudava tanto, orientava muitas vezes Davi, ele tinha morrido. Ele tinha morrido e Davi então pranteou, chorou por Samuel e ele foi para o deserto de Maom. E lá ele fica sabendo que um homem muito rico chamado Nabal estava tosqueando as ovelhas. Era um momento de festa para aqueles proprietários, né? E Davi tinha ajudado os pastores de Nabal quando eles estiveram no Monte Carmelo. Eles tinham protegido as ovelhas, aquelas quantidade enorme de rebanho que Nabal tinha, e nada tinha se perdido. Então, naquele momento de comemoração, Davi com 600 homens no deserto para
e seus familiares, né, que precisavam ser sustentados, ele pede ajuda para Nabal. Ele pede ajuda, mas Nabal nega. E aquilo chega para Davi como um insulto. E Davi, então, lá no capítulo 25, versículo 12, ele fala para os homens: coloquem suas espadas na cintura. E 400 homens de Davi vão com ele, enquanto os outros 200 ficam com a bagagem, com os familiares. Um dos servos de Nabal fica sabendo e conversa com Abigail e fala para Abigail: olha, Nabal insultou Davi. Eles foram bons para nós, éramos como um muro, né? Impediu que a gente perdesse animais. E agora o Nabal é tão mau, ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail toma uma atitude, ela tem o discernimento de tomar uma posição. E ela pega muitos pães, vinho, ovelhas preparadas, grãos torrados, bolos de vários tipos, carrega os jumentos e vai até o encontro de Davi. E quando ela vê Davi, ela se prostra perante Davi e conversa com Davi, palavras sábias, com discernimento, dizendo: Davi, não derrame sangue inocente, Davi. Deus vai fazer de você um reino seguro, duradouro, um príncipe sobre Israel. E quando isso acontecer, você não terá o peso no seu coração de ter derramado sangue desnecessário, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. Davi, com aquele jeito dele, humilde, ele ouve Abigail e ele volta atrás. E capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 32, Davi diz a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Ele reconhece que Abigail foi enviada por Deus. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Davi aceita aquele alimento que Abigail tinha trazido e diz a ela: vai para sua casa em paz, eu ouvi o que você disse e vou atender o seu pedido. Que coisa extraordinária. Essa história me ensina tanto, né? Olha só, Abigail então leva comida para Davi, leva as palavras certas. E Davi ouve e ele decide voltar atrás. Ambos com discernimento, né? De falar a palavra certa, o outro de ouvir e aceitar aquele conselho. Que Deus conceda a mim e a você discernimento, ousadia para enfrentar as lutas que acontecem. Às vezes você está vendo, né, situações difíceis, parecem intransponíveis, né? Mas a Bíblia me ensina que eu tenho que pôr o pé na água e as coisas vão se abrir, as coisas vão acontecer. E se o mar não se abrir, a gente vai por cima, né? Porque Deus é maior e Ele está conosco. Na nossa vida, muitos nabais surgem. Pessoas, situações, armadilhas, desemprego, doenças, que muitas vezes querem atrapalhar, prejudicar o projeto de Deus. Você tem sofrido com nabais, mas creia, eles vão passar, vão sumir. O destino dos nabais é desaparecer. Mas nós temos que tomar cuidado, porque os nabais podem fazer a gente tomar decisões por emoções. A emoção é um sentimento passageiro, mas as decisões acabam permanecendo, acabam ficando. Nós não podemos permitir que as emoções atrapalhem o projeto que Deus confiou para nós. O plano de Deus para a tua vida, para a minha vida. Ao invés de ficarmos murmurando, questionando, ficarmos tristes, desolados, vamos lembrar que Deus, Ele é maior. Eu estava me lembrando de uma pessoa, uma história na Bíblia, Jó, que sofreu tantos nabais na vida dele, tantas perdas, tanto luto, tanta dor, tanta doença. E no meio de tantas lutas, de tantos nabais, ele diz lá em Jó 42, versículo 2, sei que podes fazer todas as coisas, Deus é soberano, poderoso, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
em meio de tanta luta, Jó teve essa consciência que o futuro, a vingança, a justiça pertence a Deus. O que Deus começou, só Ele vai parar na hora que Ele decidir. Que eu e você tenhamos ter discernimento para falar a coisa certa, do modo certo, com a pessoa certa. E principalmente guardar a nossa fé. Quando a gente volta lá para o texto de 1 Samuel, capítulo 25, continua essa história dizendo que Davi, ele volta atrás. E lá no versículo 36, diz que Abigail retorna para casa e lá ela encontra Nabal alegre, bêbado, se banqueteando com seus amigos, e ela nada fala para Nabal. No dia seguinte, pela manhã, Nabal está sóbrio e ela então conta tudo o que tinha acontecido, o perigo que eles tinham enfrentado. Conta que a palavra que ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Nabal, né? Os Nabais passam, eles duram pouco, eles desaparecem. Às vezes você pode pensar, eu estou enfrentando algumas situações tão difíceis, meu casamento está tão ruim. Enfrente, né? Proponha mudanças, converse com seu cônjuge, vamos mudar a rotina, vamos orar juntos, fazer uma devocional, vamos almoçar juntos, vamos organizar o nosso horário, fazer um curso de casais ou fazer um planejamento para fazer um encontro de casais, né? Vamos melhorar nosso casamento em frente. Nós não fica adiando o enfrentamento. Eu acho maravilhoso porque a Abigail imediatamente ela se pôs na estrada, né? Ela catou pão, catou carne, vinho, e vai para a estrada, e ela vai. Nós temos que enfrentar com ligeireza, ter discernimento para fazer isso, sem adiar e sem ficar sofrendo esse adiamento. Que Deus levante nas nossas vidas Abigaís, pessoas sensatas, como levantou na vida de Davi, e que a gente possa ouvi-las. Abigaís que estimulam a gente, nos animam, nos ensinam conforme a palavra. Abigaís que trazem pães que fortalecem a nossa fé para enfrentar os nabais da vida. Que a graça do nosso Deus conceda discernimento para mim e para você, conceda paz, conceda direção, para a gente falar as coisas certas, enfrentar e de um modo certo, correto, no momento certo. Que Deus nos conceda essa visão de enxergar aquilo que está oculto, para termos realmente uma vida que faça com que a gente cumpra o projeto que Deus tem preparado para mim e para você. Você tem enfrentado nabais? Deixe seu comentário, deixe sugestões e que Deus esteja tanto para nós, sabedoria, discernimento, para termos realmente uma vida que agrade a Ele, que a nossa meta, nosso alvo, antes de tudo, seja agradar a Deus e não a homens, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a você, fique com Deus. Eu sou a Regina Helena e eu espero encontrar você no próximo Café Virtual. Até lá, se Deus quiser.